um, um tratamento, vamos dizer assim, que você vai fazer aí, que vai mudar a sua vida, que é uma mudança de vida maravilhosa e que realmente funciona, porque depende só de você, não tem milagre nenhum, é as suas mudanças de hábitos, é a sua mudança de pensamento que vai fazer com que você obtenha resultados maravilhosos. Joana, bom dia, seja bem-vinda. Feliz segunda-feira para você. Bom dia, uma ótima segunda a todo mundo, né? Depois de um feriadão aí de Páscoa, acho que as pessoas vão analisar o que que fizeram, o que que comeram, como é que lidou com isso, né? Uhum, Foi bem interessante porque às vezes eu acompanho nossas redes sociais e no domingo à noite a gente teve uma grande procura de perguntas e como é que funciona, e aí a gente entende que de repente essas pessoas não tiveram assim um feriadão muito adequado, já estava com a consciência pesada uhum, e aproveitou aquela vontade, que eu sempre falo, essa vontade ela dura 1, 2 dias, então você precisa ir uhum. atrás, porque é isso que vai fazer você começar algo, né. E é legal, eu estava comentando aqui com a Joana que esse final de semana eu fui para Florianópolis e aí fui visitar duas irmãs, duas amigas muito queridas, e a gente por acaso acabou entrando no assunto de emagrecimento, porque eu cheguei lá e eu percebi que elas estavam muito magras, e elas são tudo baixinhas, a gente é tudo baixinha, né? E elas estavam bem gordinhas, assim, a última vez que eu vi elas, há quase 2 anos atrás. E aí eu perguntei o que tinha acontecido, delas falaram, olha só que coincidência, que elas fizeram lá em Florianópolis também esse programa Fitness, uma delas emagreceu 12 quilos, a outra emagreceu 9 quilos, e assim, uma mudança maravilhosa. Só que eu fiquei um dia e meio lá e eu vi elas comerem, assim, normal. Daí uma delas falou assim pra mim, Rose, o legal desse programa que a gente fez é que assim, ó, a gente se permite, tipo, final de semana ou algum feriado, eu me permito comer o que eu tenho vontade. Claro que eu não como exageradamente como eu comia antes, mas aí durante a semana eu equilibro tudo de novo. O que eu ganhei no final de semana, durante a semana eu consigo equilibrar bem tranquila. Meu, eu assim já estava toda empolgada com o programa Finice por ver, né, as pessoas aqui da rádio que estão fazendo, os ouvintes da rádio que estão fazendo. E aí ouvindo esse depoimento de pessoas que são da minha família, né, porque são amigas de tantos anos, e aí a gente, né, tem mais confiança e se empolga ainda mais também, né, de passar para as pessoas isso e de fazer, porque eu já me comprometi que a partir dessa semana eu também vou entrar aí no programa Afinice para emagrecer uns quilinhos, para fazer essas mudanças positivas aí também na minha cabeça com relação à comida. Só que tem uma coisa, Joana, assim, é que eu percebo bastante que as pessoas têm sempre aquelas desculpas e tem sempre aquela coisa assim de que, ah, eu sou gordinho ou eu não consigo emagrecer porque eu trabalho sentado, porque o meu trabalho faz com que eu engorde muito e tal. E tem muitas pessoas que passam por isso que estão nos ouvindo neste momento, né? Sim, na verdade, eu até trouxe uma estatística aqui que, de acordo com pesquisas, né, profissões com índice muito elevado de estresse e longas jornadas de trabalho são as que possuem o maior número de profissionais com sobrepeso, né? E um outro item bastante importante é que o desejo de comer por conta do estresse também explica a sobrecarga e o sobrepeso. Então, hoje eu acho que a nossa conversa é bem interessante em relação a profissões, a trabalho, a tempo, a estresse, o que prejudica, o que que a gente pode fazer, né, se realmente porque minha profissão é trabalhar em uma cozinha ou uma confeitaria, eu vou ser gordinha, né, o que que eu posso fazer? Então eu vou ter que mudar de profissão, e tem várias profissões que nos "prejudicam", entre aspas, em relação ao nosso resultado ou à nossa saúde, mas o que que a gente pode fazer diferente para mudar esse cenário? Então acho que a conversa hoje vai ser bem legal, Uhum. mas não posso deixar de comentar o que você falou, sobre o Afine-se em relação às escolhas. Imagina a nossa conta bancária. Então, geralmente, a gente economiza durante a semana os dinheirinho, as saídas, né, os nossos lazeres, e final de semana a gente sai um pouquinho mais, gasta um pouquinho mais, dá umas voltinhas. É exatamente assim que a gente aprende no Afines. Então, claro, para fazer uma reeducação alimentar, para a gente fazer essa reprogramação no cérebro de prazeres, de consciência, de respeito, nós precisamos passar por um tratamento. E depois que você ganha alta desse conhecimento, que os professores te ensinam como lidar, você tem autoconsciência e você consegue lidar melhor. Uhum. Então não é que você nunca mais vai tomar cerveja, ou nunca mais vai comer um doce, ou o bolo vai ser proibido na sua vida. Não, você vai ter respeito, vai entender, vai ver quando vai se permitir e vai fazer essa gestão de, opa, tem que dar uma seguradinha, opa, e depois que você tem esse conhecimento, porque imagina que o nosso resultado não está dentro de uma cápsula. Tá nos seus atos todos os dias. Então, o conhecimento está todo com Uhum. elas. Por isso que elas fazem esse controle. E é bom você ver exemplos de pessoas que já ganharam alta, da sua própria família, Uhum. que realmente funciona. E para as pessoas que estão nos ouvindo, a Rose esteve na clínica semana Semana passada passada, a fui gente lá. conversou, ela Uhum. conheceu a nossa estrutura.
nossos profissionais, e essa semana ela já começa os atendimentos, e logo, logo a gente já está aqui para dividir resultados da Rose também. Ah, e eu tô bem feliz, gente. Eu fui, acho que, eu não lembro agora que dia que foi, acho que foi quarta-feira, né, que eu fui, Quarta-feira, né? aham. Foi quarta-feira. E aí eu fui lá conhecer o Centro Valor e eu fiquei encantada, porque a estrutura que eles têm, gente, é maravilhoso o lugar lá, assim. A gente se sente bem acolhido. Tem estacionamento lá que você deixa o carro lá dentro. E aí, ali no Centro Valora, tem uma clínica gigantesca lá que eles fazem tudo, né? E aí tem o espaço do Centro Valora, que é tão aconchegante, tão gostoso. As meninas acolhem a gente super bem. E aí a Joana vem e faz uma conversa, assim, de acolhimento, gente. Sim. Porque todo mundo que vai lá vai porque tá precisando de ajuda, né? Na saúde, às vezes até no psicológico, porque às vezes é o psicológico, a maioria das vezes é o psicológico da gente que faz com que a gente chegue, né, em determinado ponto da vida. E eu me senti bastante acolhida. E aí a gente já fez todo um programa lá. E aí eu já pedi para parcelar um monte para Ó, poder me ajudar, né? E a Joana, gente, ela é muito assim, ó, muito aberta para conversar com a gente, para achar uma maneira da gente conseguir fazer o tratamento, né? E aí eu falando para ela, né? Meu Deus, Joana, porque agora eu mudei de apartamento, agora eu troquei de carro e eu tenho um monte de dívida porque eu não consigo, porque eu e isso que ela tá aqui toda semana falando que é fácil, que é tranquilo. E aí a Joana achou uma maneira ali da gente conseguir fazer o tratamento que não vai pesar tanto no meu bolso e ficou bem legal. E eu começo na quarta-feira. Quarta-feira eu já vou lá fazer um detox, eu já tô bem ansiosa. olha! E aí vou começar, né, essa mudança. Eu vou pegar férias a partir de semana que vem. E aí eu tava pensando que a Joana falou assim, Rose, você vai estar pagando para um monte de profissional que vão estar ali 24 horas para te ajudar, para te responder. Então é até um pecado você não usar, né, para conversar com a nutricionista, com o psicólogo e tal. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, mas eu vou pegar férias, daí nas férias a gente come um monte, ai, como é que eu vou fazer? E aí eu lembrei dessa fala da Joana e pensei, não, eu vou conversar com todo mundo para ajustar, para eu não furar. Agora há pouco estava conversando com o Lucas aqui, que está fazendo também. O Lucas quer emagrecer mais de 40 quilos, já está todo feliz que na primeira semana aí já consegui emagrecer mais de 2 quilos. E ele falou assim, Rose, final de semana de Páscoa, domingo de Páscoa, e eu comi só carne e salada, assim, foi tranquilo, né? E todo animado. Então eu tô toda empolgada e a partir da próxima semana eu já vou poder falar para vocês como é que foi a minha primeira semana de experiência aí com o programa Finice. E assim, eu tô super empolgada. Quando a Joana vem aqui, eu quero falar mil coisas. Ela vem e me passa a pauta do que a gente vai conversar e eu acabo falando uma coisa, falando outra, Não tem porque problema. tô super empolgada, Joana, de Não, verdade. mas eu tenho certeza, assim, que o teu tratamento vai ser muito legal, que você vai poder dividir as suas dificuldades, que isso é vida real, a gente não está falando aqui de novela, que tudo é perfeito, mas o tratamento ele está preparado para as adversidades, as dificuldades, inclusive para as profissões, que a tua também te prejudica em certa forma, né? Então vamos lá, gente. Eu percebi em consultório que quando a profissão, o que mais dificulta as pessoas, falando de profissão e de tempo, né? Quando a profissão exige muito tempo, muita dedicação, quando ela te expõe mais a níveis de estresse, metas, cobranças, né? Quando a profissão ela te impede de realizar algumas ações em relação aos teus horários, de tomar água, às vezes tem confecções que têm regras mais severas, né? Não só da pessoa que está ali costurando, mas também da pessoa que cuida e lidera a equipe, que tem que dar o exemplo. Às vezes as pessoas não podem ir no banheiro no horário que elas gostariam, não podem tomar água, não podem fazer um lanche. Então, o que que a gente faz nessas situações? O tratamento tem estratégias para tudo, né? O que que as pessoas fazem quando elas não conseguem lidar com a situação do sono? Ah, eu trabalho no terceiro turno, então você sempre gordinha? Porque tá, já foi falado, e eu inclusive falo aqui em áudios, o quanto o sono prejudica o nosso emagrecimento. Mas não é porque você trabalha no terceiro turno que não tem solução. Claro que tem, a gente tem como te ajudar. Muitas profissões em relação ao sedentarismo, então estar muito sentada, não levantar, né, não ter aquele gasto energético mínimo, né? E as profissões que envolvem comida, chefes de cozinha, confeitarias, cozinheiras, né? E muitas profissões, a pessoa é prejudicada por estar com sobrepeso. Vamos falar de uma diarista? Vamos falar de uma costureira que fica muitas horas sentada. Imagina a quantidade de peso que não fica no quadril dela, né? O quanto os braços dela não pesam porque eles estão gordinhos. Então, da mesma forma que a profissão talvez nos impede de ter uma saúde melhor, um corpo melhor, o peso e o sobrepeso também impede que nós tenhamos mais resultados na nossa profissão, né? Então, vamos dar um exemplo. Estou em tratamento com uma cliente que há anos ela apresentou o Jornal do Almoço na televisão.
Hoje ela está nos bastidores, mas o almoço dela é 13h30 da tarde. Nossa. E ela falou para mim assim, Joana, o que mais me prejudicou todos esses anos de eu estar com o peso que eu gostaria é porque eu nunca almocei no horário e eu não consigo. É uma verdade? Sim, ela tem uma dificuldadezinha, mas não é esse o motivo. Mas é a desculpa, Uhum. que é uma verdade, mas que ela usou para todos esses anos não estar no peso. Ela está fazendo tratamento com a gente agora há 60 dias, está com um resultado incrível. Fiz um vídeo com ela, logo deve estar na nossa rede social. Da quantidade, o quanto está mudando, né? Não só o emagrecimento, agora nós vamos entrar no projeto do cigarro dela. Então, os prazeres dela estão na comida e está no cigarro. Então, durante 60 dias eu trabalhei a alimentação dela, ela emagreceu 15 quilos em 60 dias, Uhum. mas a gente pegou um tratamento um pouco maior, porque nós vamos trabalhar o cigarro junto com o Olha emagrecimento, só. né? Então, acho interessante, a profissão dela era uma desculpa, mas também a impedia. E olha o resultado dela, que incrível. O resultado de jovenzinha, né? 15 quilos em 60 dias. Trabalhar sentado. Então, vamos lá, costureiras, Uber, pessoas agora no home office, né? Então, com dificuldade, levanta, tá em casa trabalhando. Levanta, pega na geladeira, pega comida, sai, não sai do apartamento. Muitas pessoas morando em apartamento, né? Então, essa é a situação que muitas pessoas estão envolvidas. Não é um caso ou outro, né? Uhum. Aí nós recebemos, eu comentei na última entrevista, aquela mãe que ouviu na rádio, trouxe o filho, a nora e o neto, né? O neto que engordou 15 quilos no ano passado. Olha a Nossa. situação, um menino de 7 a 8 anos engordou 15 quilos em um ano. E ele trabalha sentado e a esposa também, eles trabalham com informática, né? Com a parte de software. Faz uma semana que ele fez o tratamento, ele já eliminou 8 quilos. Olha só. 8 quilos, ok, é Em uma homem, ele é um pouco semana? maior, sim, mas a Eu achei que eu tinha escutado dedicação. errado. 8 Não, quilos em uma semana? isso, a alimentação deles era Caramba! muito. A criança tomava energéticos, né? Eles comiam muito, muito fast food. Assim, ele contando, Joana, olha só, isso aqui é muito barato, eu fiz isso aqui, olha que economia. Daí minha esposa fez caldo de peixe, não sei, e foi todo animado. Na quinta-feira, nós dois comemoramos muito. E o melhor que eu tenho para dizer para vocês: o menino de 7, 8 anos, ele não pode fazer meu tratamento, porque é acima de 12. Mas eu trabalho toda a influência. E ele chegou para mim e falou assim: que ele tinha se pesado à noite, não foi de manhã em jejum, né? E 2 dias antes do que eu estava conversando com ele, ele olhou para mim e falou para mim: Joana, eu já eliminei 500 gramas. Um menino que nunca tinha subido na Olha balança, que só. odiava a balança, veio comemorar comigo, né? Poxa. Então, olha que resultados. E são pessoas que trabalham sentadas. O meio deles, olha a família como estava. Como ia ser essa família daqui a 3, 5 anos? Olha o que é a mãe dar de presente para a família, vendo. Ela comentou: por que eu vou trocar de carro? Eu só tenho essa minha família. Eu percebi que daqui a pouco eu não estaria mais com ela, né? Uhum. Então, olha que exemplo incrível Que isso, lindo, né? gente. E exemplo como esse tem de monte, assim, você que acompanha toda semana o quadro Sem Desculpas já é a segunda, a gente sempre traz exemplos para você e assim, ó, no nosso dia a dia. Acabei de comentar das minhas amigas lá de Florianópolis que emagreceram. Até uma delas trabalha na empresa Itelbras lá em Florianópolis, que é uma empresa gigantesca. Ela estava comentando que os chefes chamaram ela para fazer uma reunião e ela pensou, ué, o que será que aconteceu? Gente, os chefes dela, os dois chefes chamaram ela para fazer uma reunião para saber que tipo de tratamento que ela tinha feito, que ela emagreceu tanto. Você vê, né, que interessa para todo mundo, porque lá todo mundo sentado, então são exemplos assim ó, que a gente tem de monte para te passar, mas a gente precisa ir para o intervalinho rapidinho e na sequência a gente volta para falar um pouquinho mais com você a respeito aí desse emagrecimento, dessa mudança de vida, mudança de pensamento, que é o programa Finice do Centro Valora. Agora 9h18 na manhã da Clube. Atenção Blumenau e região, chegou uma grande carga de colchões estofados na Somicasa, tudo à pronta entrega, com vários tamanhos e medidas. O cliente chega na loja, compra e recebe o produto no mesmo dia, com entrega gratuita, parcelamento em até 12 vezes no cartão sem juros. Parcelamos também pela Via Cred, direto na loja. Somicasa Colchões Estofados, a loja de maior estoque de colchões estofados da região. Rua Engenheiro Paul Werner, 1138 em Toupava Seca, antes da Autona. Fone Whats 33397417 ou 991885899. Vamos trabalhar para ganhar o pão nosso de cada dia. Aqui, na Rádio Clube de Blumenau, você encontra o seu emprego. O Grupo Eugoli está selecionando profissionais para fazerem parte da sua equipe. Temos vagas para faturista, almoxarife, vendedor interno, assistente de RH.
coordenador de RH, analista de logística, técnico de segurança do trabalho e coordenador de contas a receber. A empresa oferece alimentação, transporte, convênio médico e odontológico, prêmio assiduidade e muitos outros benefícios. Interessados devem deixar currículo na portaria da empresa, Estrada Geral Barra da Erva Taió, ou enviar por e-mail para currículo@eugole.com.br. Informações no 3562-8676. Venha fazer parte do nosso time. Você já conhece a Horizonte? Somos uma empresa rio-sulense e construímos loteamentos em todo o Vale do Itajaí para venda. A Horizonte possui loteamentos em diversas cidades catarinenses. Somos uma empresa marcada pela qualidade de nossas obras. Já são mais de 400 terrenos vendidos. São 10 anos de experiência e credibilidade. E a Horizonte Loteamentos possui ainda reflorestamentos. Acesse o site horizonteloteamentos.com.br e conheça nossos empreendimentos. Quer viver novas experiências e expandir seu universo de conhecimentos? Venha para a Alameda House e estude inglês ou alemão, ou explore seu lado artístico com aulas de dança, música, teatro e artes visuais. Faça sua matrícula e venha viver a Alameda House. Alameda House Artes e Idiomas. Um universo de conhecimentos irá se abrir para você. Matrículas abertas para crianças, jovens e adultos. Alameda Rio Branco 165, 3057-9394. Quer saborear uma comida diferente e apetitosa? O restaurante Pastelaria Contemporâneo é o lugar certo para você. Temos almoço com cardápios variados, diferentes tipos de carnes como costela assada, grelhados, peixes e demais iguarias, todos com acompanhamentos. Todos os dias temos pastéis, lanches, porções e pratos da casa, com chopp Brahma geladinho. Aos domingos, costela e frango assado para você se deliciar e não precisar ir para a cozinha. Aberto todos os dias de segunda a domingo. Durante a semana, de segunda a sábado, servimos marmita a partir de R$14. Restaurante Pastelaria Contemporâneo, Avenida Lisboa 326, Itoupava Norte. Aberto das 9 às 22 horas. WhatsApp 98402-3520. 9 horas e 22 minutinhos da manhã da Clube. Eu já tô tentando negociar aqui com a Joana como é que eu vou fazer a minha alimentação nas minhas férias, né? Eu já tô super empolgada. A gente já começa na quinta-feira o programa Finice lá do Centro Valora e eu tô super empolgada mesmo de saber como é que vai funcionar, como é que meu corpo vai reagir. E eu tenho recebido assim muitos depoimentos de pessoas que estão fazendo tratamento, dos nossos colegas de trabalho aqui que estão fazendo tratamento. Agora há pouco estava falando sobre essa apresentadora aí. Essa semana até ela curtiu um negócio lá no meu Instagram e ela postou uma foto nas redes sociais dela. E acho que dá até pra falar o nome dela, porque como ela postou, né, nas redes sociais dela e tá lá no Centro material Valora, com ela essa semana. a Ediane Outeiro. A Ediane, ela trabalhou por muitos anos ali na NDTV e ela postou uma foto que ela tava bem acima do peso. E aí quando eu fui ver, eu vi que ela tava fazendo no Centro Valora, eu fiquei super feliz. Então, assim, são tantas pessoas que a gente conhece que estão fazendo, né, que estão passando aí também esse conhecimento para outras pessoas, porque quando tu fala que tu tá fazendo um tratamento, que você emagreceu, que as pessoas estão vendo, que você tá tendo resultado, muitas pessoas acabam indo atrás. E especialmente essas pessoas que trabalham, né, nesse meio assim que passa muito tempo sentado, que não tem um horário certo para isso ou para aquilo. E tem tantas outras pessoas que às vezes mesmo não trabalhando num emprego assim, né, numa coisa assim, e as pessoas estão bem acima do peso porque comem totalmente errado e acham que aquilo tá ok, mas aí chegou num ponto de olhar para o próprio corpo e pensar, não, agora tá na hora de mudar, né, Joana? E são tantas pessoas tendo resultado, são tantas pessoas que você vê que está dando certo, porque com você não vai dar, né? Então, às vezes a gente quer fazer algo que ninguém nunca fez. Vai ser mais difícil, talvez não vai dar certo. Mas quando você vê que pessoas de uma mesma idade, com mesmas dificuldades, da mesma profissão, ou em situações muito mais difíceis que a sua, você está conseguindo,
Qual é a história que você vai contar aí no seu cérebro? Por quanto tempo você vai contar a história que você não é capaz, que é a sua família, que é a sua idade, que são os seus hormônios, que você não tem tempo, porque o estresse. Se eu disser para você que a gente tem várias formas de lidar com o estresse que produz o cortisol e o cortisol engorda. Você pode comer chuchu o dia inteiro. Se tiver um dia muito estressante, vai engordar por causa do cortisol. Só que a gente tem antídotos, isso você vai aprender para a vida. Porque não dá para eu tirar a pessoa do emprego dela, ela gosta daquilo que ela faz. O meu trabalho é bastante difícil, eu tenho bastante níveis de estresse, porque eu quero ajudar as pessoas, às vezes até mais do que elas. Então eu também tenho que aprender. A Joana, eu que estou aqui falando com vocês, sou a pessoa que mais tive que lidar com os meus próprios venenos, né? Então é muito mais fácil entregar para vocês hoje, depois de ter estudado tanto e de tratar tantas pessoas. Por que procurar um caminho difícil, abrir essa mata sozinho, se você tem uma equipe que pode te ajudar? E são pessoas que são os melhores nisso, né? Se você tem mais problemas psicológicos, eu tenho uma pessoa para te ajudar nessa área. Se você tem falta de conhecimento na alimentação, não gosta de comer algumas comidas, tem dificuldade na rotina, eu tenho um profissional para essa área. Joana, eu não gosto de atividade física, eu faço toda a vida assim, a renegada, não quero ir. Eu tenho alguém que vai te ajudar também nessa área. Então, eu tenho assistentes que vão olhar a sua constância, a sua velocidade, se o teu nível de motivação está caindo. Por que isso acontece? Eu sempre falo aqui, isso é uma vida, né? E se eu disser para você que é tudo a 100%, não, até nem pode. Se o meu tratamento for todo perfeitinho para o cliente, eu até não gosto quando isso acontece, porque senão a pessoa não identifica o que engorda ela. Eu preciso que a balança oscila, porque eu preciso identificar não só o que emagrece, mas o que engorda ela. Ela precisa entender qual é a dificuldade e como o corpo dela gerencia. E algo que eu acho que é bem interessante a gente trazer aqui, que eu tenho um público muito grande que nos procura, que são os profissionais da área da saúde, que envolve a profissão, né? O nível de estresse, o comprometimento, a falta de horário, correria, o ser humano em primeiro lugar. As professoras também, até porque esses profissionais, a gente está mais para cuidar dos outros do que para nós mesmos. Então, nós não somos prioridade, né? E eu preciso ajudar esses profissionais. Então, eu tenho muitos médicos, dentistas, porque fica ali um cliente atrás do outro, né? E não dá tempo nem de tomar aquela aguinha. Imagina, quantas vezes você olha para o seu dentista e vê ele tomando uma água? É muito difícil. Agora, com as máscaras, as pessoas estão parando de tomar água, as máscaras estão impedindo aquele hábitozinho de ir lá e dar uma picadinha de água, né? Então, eu tenho nutris. Às vezes você vê psicóloga e nutri gordinha. Eu já tive uma psicóloga na clínica, não era do tratamento de emagrecimento, mas ela dizia: eu não atendo pessoas gordinhas, porque ela disse: eu não sou exemplo para isso. Então, tem profissionais que é como se eles tivessem um atestado de incompetência, e não é isso. Cada um tem uma dificuldade, cada um tem um corpo, como leva a vida, e precisa receber conhecimento para isso, né? Então, agora na quinta-feira começou um dentista e um médico, né, com bastante peso. Então, imagina como que não é para o médico saber tudo que aquilo está ocasionando, saber a condição de saúde dele, o quanto de conhecimento ambos que são da área da saúde têm, e todos os dias está fazendo mal para si mesmo e não consegue resolver isso. Precisa de ajuda. E aí, olha como eles querem emagrecer. Começaram na quinta. Feriadão, normalmente a gente vai Nossa. dizer assim: vou começar segunda. Vou chutar o balde esse final de semana, me despedir, Isso, vou comer me tudo que eu tenho despedir. direito. Não, os pacientes que nos procuram, eles já querem verdadeiramente aquilo. Uhum. Isso que é lindo, isso que é bom. Eu não convenço ninguém ao emagrecimento. As pessoas nos procuram porque elas já estão convencidas daquilo. E elas já sabem. Você nas suas férias, a Tamara na época da política, as pessoas não me procuram nos momentos mais fáceis. Até porque se nós aprendermos no momento mais difícil, imagina Depois quanto vai ser não fácil, vai né? ser depois. Verdade. Então, as professoras, as enfermeiras, profissionais da área da saúde, psicólogos, nutris, precisam de ajuda. As mães que se dedicam muito aos filhos, né? Então, a gente está muito aí para ajudar muitas pessoas. Uhum. Eu trouxe aqui, posso apresentar um número das profissões que mais engordam? Vamos lá, Acho tô que é curiosa. legal isso, deu uma estudada, eu acho que é bem interessante. Gente, olha só, em primeiro lugar, são as profissões de serviços corporativos. Tá? O estudo identificou 51%. São contadores, administradores, a parte de RH, né, de suporte, muito sentado, pressão, números e metas. Em segundo, tecnologias de informação. Né, pelo fato da atividade usar muito computador, as pessoas estarem muito sentadas, não vê assim, um grande prazer ao levantar, a ter elogios, a movimentar o corpo, né? E aí você leva esse sedentarismo no teu trabalho para a tua vida pessoal. Final de semana, você está ali no ar-condicionado, né? TI, ar-condicionado. Final de semana no parque, passa calor, no sol, grama, não é confortável. Então, a pessoa acaba tendo uma vida sedentária em função da sua profissão, né? Serviços financeiros, né? Então, por quê? Porque a cobrança é números, é chatinho, vamos dizer. Então, a gente tem que extravasar em outro lugar. A gente precisa ter um equilíbrio para isso, tá?
Cuidados com a saúde, está em quarto lugar, acabamos de falar sobre isso, né? Médicos, enfermeiros, auxiliares, por quê? Porque eles não têm horário, é vida louca, acorda de madrugada, os clientes em primeiro lugar, os pacientes no caso, nível de estresse, cobrança e a rotina. A rotina alimentar deles é bem difícil, né? Vendas, então o setor de venda está em quinto lugar, porque quando as empresas, agora a crise, né? Esses profissionais são muito chamados para a empresa, para dar resultados, para alavancar a empresa, porque ele tem muitas vidas e muitas famílias dependendo da empresa. Em sexto lugar, hotelaria e lazer, né? Porque está envolvido com alimentação, com se proporcionar, agora eu posso, agora eu mereço. Você vê os seus clientes todos naquela situação de férias, você também quer viver aquilo, mas aí você quer viver todos os dias, eles não têm esse equilíbrio. E a parte do fábrico, fábricos são profissionais, operadores, são costureiras, operadores de máquinas, pessoas que estão muito roboticamente trabalhando, né? Não levantam, não fazem os movimentos devidos e também têm uma vida sedentária, até porque eles têm muitas dores. E aí as dores, por não fazerem atividades e movimentarem o corpo, limitam possíveis lazeres ou atividades, né? Então aqui eu trouxe as 7 profissões que mais engordam e se você está entre elas ou não, né? Eu quero dizer para você que sim, é possível, não é a sua profissão que lhe impede, ela pode te atrapalhar, né? E tá tudo bem. Você deve ser muito boa na sua profissão, mas talvez não é tão boa em cuidar de você. Talvez você não é tão boa em emagrecer, né? E aí tem que pensar nisso, gente. Tem que pensar em cuidar da sua saúde. E a gente tem colocado aqui toda segunda-feira vários exemplos para você, né, de como realmente funciona esse programa Finice. Acabei de falar que eu fui para Florianópolis final de semana. As amigas de lá, né, que eu considero da família, fizeram o tratamento com esse programa Finice lá em Florianópolis também. E resultados, assim, maravilhosos. E é uma mudança de hábitos fantástica. Você não vai ter que comprar coisa light, diet, nada. Vai ser com o que você tem aí na sua casa e você vai economizar, além de, né, de estar cuidando da sua saúde. Para você saber como que funciona, você tem que marcar uma conversa lá com a Joana no 3322-2893. Anote aí, hein? Pega caneta, papel, anota. 3322-2893. O Centro Valora fica na rua Victor Conder, 214, segundo andar. A gente é acolhido assim de uma maneira muito carinhosa. Então não tenha medo, vai cuidar de você, para de ficar pensando nisso, naquilo, colocando desculpa. Vai lá para você conversar, não vai ser difícil. Tem pessoas que têm medo, né? Ah, mas eu vou passar fome. Ah, é porque vai ser muito sofrimento. Ah, é porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Gente, não é nada disso que você está pensando. É uma mudança assim, ó, na nossa cabecinha, de como que a gente come, de como que a gente leva a vida, e é uma mudança que não vai ser só de emagrecimento, é uma mudança psicológica, você vai ver que é maravilhoso. Então, exemplos é o que mais tenho, que a gente tem trazido toda semana aqui para você. Agora depende única e exclusivamente de você. Fica aberto até às 8 da noite, você pode ligar agora para agendar aí uma conversa lá com a Joana. Ah, mas é muito caro, mas é isso, mas é aquilo. Gente, eu também tava nessa assim, ó, porque eu tô endividada até não poder mais, tá? Não é fácil, a pessoa tem que cuidar da vida dela sozinha e corre atrás disso e corre atrás daquilo, mas é como a Joana falou, ela falou, ó, você vê, você tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, mas não tá cuidando de você. E aí conversei com ela, parcelei um montão de vezes, já começo essa semana. Então, gente, ó, sem desculpas. Não é porque hoje é segunda, porque não sei o quê, porque amanhã é terça. Vai agora, marca agora. 3322-2893. Você pode dar uma olhadinha também nas redes sociais do Centro Valora. Lá tem um monte de live para te motivar, para você conhecer um pouquinho mais. Hoje tem uma. Hoje é segunda-feira, né? Hoje é sobre fracasso, quando o seu fracasso pode virar o seu sucesso, ele vai ser o degrau. Rose, você falou sobre produtos diets, lights, né? Vale a pena a gente conversar aqui, só falar que as pessoas que trabalham em fábricas, que têm refeitórios, eu não consigo porque eu tenho que comer as comidas que tem no refeitório. Nosso tratamento, ele tem como lhe ajudar e você emagrecer comendo em refeitórios de fábricas também, ou de empresas, né? E eu tive uma grande ideia quando eu estava vindo aqui, eu não cheguei a dividir com você, mas vamos ver se a gente tem tempo para falar rapidinho, que eu tive um marido que ouviu o teu programa, né? E as pessoas que estão nos ouvindo, é muito interessante. Eu chego na clínica, você teve quarta-feira na clínica, você soube, né? Sempre tem algum ouvinte, algumas pessoas que ligam na hora, enquanto a gente está aqui. Então, quer dizer que nós estamos conectando e as pessoas estão acreditando e estão vendo que é possível. Eu acho isso... Eu chego na recepção e já falo, Cris, ela, Jô, aconteceu isso, Fulano tal ligou, pessoa... teve tantas ligações. Então, só depende de você aí de casa ligar agora. Gente, anote aí o telefone. 3322-2893.
Você vai ter um suporte aí com psicólogo, com nutricionista, com educador físico. Gente, é uma turma que vai te dar todo esse suporte. Você não vai abandonar, mas eu vou começar na primeira semana e desisto. Não vai desistir. Eu sou assim, gente. Eu começo as coisas e paro na metade do caminho. Eu sei que eu não vou desistir. Vou fazer 2 meses lá com o pessoal do Centro Valora. Então, entre em contato agora. 33222893. Acompanhe nas redes sociais. Ali no Instagram tem live hoje ao meio-dia. E ali tem um montão de fotos de ouvintes nossos que vocês conhecem. Tá lá a foto das pessoas com o antes e o depois. Tem muitas histórias. Então, é uma coisa verdadeira. A gente não está enganando você com nada. É um tratamento que realmente funciona. 33222893. Joana, é muito bom conversar com você, mas a gente já passou aqui do nosso horário e eu vou ter que te esperar até segunda-feira agora para a gente conversar mais, mas segunda-feira eu já vou ter passado, né, alguns dias aí do meu tratamento também e tô bem empolgada. Então tá, eu vou contar essa novidade na segunda-feira que vem, tá? É sobre o nosso mês de maio, algo que aconteceu na clínica, foi bem legal e eu tive uma ideia para os ouvintes. Então, se vocês estão curiosos, na segunda-feira estejam nos ouvindo, porque eu vou trazer uma dica, uma ideia muito legal. Gente, eu agradeço, espero que você, alguém aí que nos ouviu, acredita que é possível, sua profissão não lhe impede, seu corpo, ele está do jeito que está, porque você está merecendo isso, que você está fazendo é o que está dando ali. Então, vamos dar esse passo, vamos mudar, você merece algo muito melhor, mais energia, mais felicidade, uma vida incrível. Isso só depende de você, eu tô te esperando, hein? Vai ter novidade para maio, é isso? Vai. Ai, tô ter, curiosa, vai tô ter. curiosa. Segunda-feira eu vou revelar, hein? Ai, gente, então acompanhe na próxima segunda, 9 horas da manhã, o quadro Sem Desculpa Já é Segunda, com a Joana Tomil. Joana, muito obrigada, que essa semana seja maravilhosa. Eu não vejo a hora de chegar quarta-feira. Será incrível para você também. Tá certo, a gente encerra a live aqui no Facebook da Rádio Clube. Obrigada a você que nos acompanhou. Vamos pro intervalinho. E você não anotou o telefone? Anote aí, 33222893 é o telefone para você fazer essa mudança aí na sua vida também. 9h36 da manhã da Clube. Sem desculpas, já é segunda. Com Joana Tomil, estrategista de emagrecimento do Centro Valora. Oferecimento Centro Valora. Emagreça 15 quilos em 60 dias, sem passar fome e de forma natural. Fone 3322-2893.